cara estava dirigindo o seu carro, quando sem querer ele meio que se capota. O carro quase capotou, mas ele não consegue dirigir muito. Mas depois o carro dele acaba capotando. Então ele tenta salvar o carro, mas não consegue. O carro ficou preso lá para sempre. Então ele teve que tirar com um guincho. E conseguiu ser retirado. Depois, ele meio que vai sem querer, do nada, ele quase bate. Ele meio que vê um cara ali do meio do nada. Aí depois ele ignora e vai em seu caminho. Depois, aí o carro dele não perde o drift. Aí depois não consegue driftar e depois não fica atrapalhado. E simplesmente ele vai. Ele vai indo, vai indo, vai indo até ele cansar. Mas ele nunca desiste do trabalho. Então ele meio que o carro se destruiu inteiro. E meio que o motorista também ele morreu. O motorista meio que perdeu metade da cabeça. E também o pescoço dele foi quebrado. E um monte de sangue voou. Até mesmo espirrou naquele lado. E também eu vou te mostrar o acidente da Audi RS5, que foi lá para os Priores. Quando estava de noite, um cara foi dirigir a sua primeira Audi RS5. Do nada, ele vai lá. E depois, ele estava 300 km na rodovia Autobahn. Ele estava a 300 km por hora. Quando do nada ele vê um caminhão e sem querer, BAM! Ele simplesmente se quebra. Agora eu vou te mostrar o da Audi RS6. Quando um cara de 68 anos foi dirigir a sua Audi RS6. Quando sem querer ele meio a Audi RS6 simplesmente foi destruída. O Audi RS6 estava a 200 km por hora. Mas sem querer, aí o cara de 68 anos, ele meio que foi passar o caminhão, mas sem querer, ele se colidiu com a beira do caminhão. Aí, depois ele ficou desse jeito. Meio que virou uma bosta. Ele se quebrou inteiro. E também o corpo do motorista, ele meio que perdeu metade do corpo. E meio que ele já morreu. Ele meio que ao impacto no poste, ele meio que o carro se quebrou. Aí o motorista,
ele meio que perdeu perdeu metade do corpo e morreu instantaneamente. Também, o carro, ele foi retirado com um guincho. E também o carro estava quase irreconhecível, por causa que ele estava muito quebrado. Então, ele meio que se quebrou bastante. Então, esse foi o pior que aconteceu. Esse foi o pior acontecido. Então, vamos ao acidente do Audi A8, que é o carro mais famoso. Ficou famoso, né? Não é o mais famoso, mas é um carro bem caro. Vamos lá. Meio que o Audi A8 tava numa... Ele estava... E do nada ele viu um cara preto, com um boné meio estranho. E ele foi lá no carro do cara. Então ele ignorou. Ele foi procurar por uma ponte, pra ele meio que dar um monte de curva e mostrar pra todo mundo que ele é bom em drift. Ele achou uma ponte perfeita. Então ele foi lá. E sem querer. Uou! Ah! O carro, ele se impactou com o outro. E meio que se quebrou. 2 morreram. Os 2 motoristas morreram. Por causa que isso foi um impacto bem forte. Então vamos ao acidente do Audi A3. Um cara estava dirigindo sua Audi A3 quando o mais chocante acontece. Um cara estava dirigindo. Ele estava bem rápido. Depois ele freia. Meio que o carro e o motorista morre. Meio que o motorista morre por causa de um grande pedaço de ferro enfiado dentro do carro. E também não foi um acidente onde quebrar o carro, só foi quebrando um pouquinho o carro e quebrou e enfiou algo de ferro nos vidros. Então, simulando uns acidentes normais. Socorro!
Ups. Hoje vai ter uma tempestade com raios. Meu Deus. Simulação de acidente normal. Agora simulando um acidente mais violento. Em câmera de fora. Oi! Vamos lá. Opa. Meio que não foi tão violento, mas só foi quebrando. Só quebrou uma parte do carro. Só quebrou uma parte do carro. Meio que círculo fez o coisa virar um círculo. A destruição em círculo. Filho da... Nossa, eu não posso xingar nesse vídeo. Então vamos um acidente muito mais violento. Oi, Gabriel! Entra lá pra tomar banho, que a Dani não saiu, mas não demora não. Tá atrasado hoje. Ela não saiu, não saiu? Então esse foi o final do vídeo e tchau.